pessoas. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Eu não sei se eu tô com... Ah, tá. O som ficou reverberando, não sei o que eu fiz. Acho que eu tô com alguma aba... Estou com alguma aba aberta ao negócio. Acontece. Eu sou especialista em fazer isso. Tá, pronto, desculpa. Ok. Olá, sejam bem-vindas ao Chá com Breja, o nosso podcast de narrativa e entretenimento aqui na Nix. Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, a Carolina Amaral, que além de professora é roteirista e foi da minha banca de TCC, o que eu acho uma curiosidade muito interessante para trazer por aqui, mas ela está hoje conosco porque a tese dela de doutorado foi sobre comédias românticas e é justamente esse tema que estamos iniciando, essa temporada que estamos iniciando. Carol, fale um pouquinho de você, não, pra gente não ficar aqui, não sei, né? Tipo, alguma coisa que você gostaria de falar sobre você, não sei. Oi, gente. Bom, você já me apresentou muito bem. Eu pesquiso comédia romântica, amor romântico há bastante tempo. Há pouco tempo eu venho pesquisando também melodrama. E antes minha pesquisa era sobre musical, então é a tríade, né, da utopia romântica. Mas acho que o gênero que eu mais estudei, e eu vou te dizer que é o mais difícil, pelo menos para mim, é a comédia romântica, segue sendo a comédia romântica, porque é um gênero muito exigente, e eu digo assim, talvez do espectador nem tanto, você se embala, mas do roteirista e do pesquisador é um gênero exigente, te exige pensar tramas. Aqui a gente estava escrevendo, solucionando assim problemas de estrutura no roteiro que a gente está escrevendo, e ela te exige muito, assim, porque é um gênero muito, muito, muito feito, visto e batido mesmo, assim, sabe? Como é que você vai fazer isso de uma forma nova? Isso é muito difícil. Como fazer isso de uma forma divertida e que as pessoas não esperam, mesmo sabendo o que vai acontecer, porque é isso, assim, eu acho que a comédia romântica mistura essa sensação de você sabe o que vai acontecer, mas você, ao mesmo tempo, quer ver como isso vai acontecer. Você gosta, assim, quem gosta, né? Tem gente que não gosta e tal. Né, Isadora? Sigo de boa. Mas é isso. Eu vou aproveitar, então, antes de entrar nisso, assim, mas por que comédia romântica? Por que você começou a pesquisar comédia romântica e assim, o que você achava que ela era, o que hoje em dia você acha que ela é, assim? Eu comecei, como eu falei, pesquisando musical, né? Mas assim, depois de um tempo pesquisando musical, eu percebi que eu assistia mesmo comédia romântica. Que muitos musicais eram comédias românticas com números musicais, muitos. Então, foi um pouco partindo daí que eu me perguntando por que eu gosto desses filmes. Assim, era uma pergunta mesmo, assim. E eram os filmes que eu entrei na UF, né, no primeiro período de cinema, em 2006. Acho que posso dizer que a única comédia romântica que eu vi em sala de aula foi Ninótica, em 5 anos e meio que eu passei na universidade. Eu espero que tenha mudado, eu imagino que sim, agora que você está no corpo docente. Tem uma galera nova, né, no corpo docente que está trazendo outras coisas. Acho que até a visão que eles têm sobre TV hoje em dia é diferente, mas de 2006 até 2012, que foi quando eu entrei, nada mudou, assim, sabe? Tinha muito esse perfil de certas coisas não são exatamente cinema, né? Não é... Tinha uma questão de qualidade, o que era realmente, o que valia a pena, o que era o cinema considerado cinema interessante para estar na faculdade. Você ainda viu no meu período, não me lembro de ter na UF visto qualquer citação sobre comédia romântica, em momento nenhum.
Não, eu vi Ninótica no primeiro período, na aula do João Luiz. Do João naquela, Luiz. naquela sessão extra. Não sei se vocês tinham sessão extra na época. Eu não tinha. A minha foi eu tinha em termos nostálgicos, assim, as pessoas falavam que isso existiu e a gente ficava esperando a nossa e nunca rolou. Não foi. Mas é isso, assim. E aí eu me perguntei por que eu gostava desses filmes. Por quê? Porque foi um pouco quando eu percebi que grande parte desses filmes eram protagonistas mulheres. Assim, grande parte. E aí eu vi que também tinha uma questão de identificação, assim, de me ver um pouco naquelas mulheres urbanas, que é um pouco city girl, essa ideia da comédia romântica, assim. Quase sempre, né? A gente tem. Quase sempre o ambiente é esse, né? Quase sempre. E era tipo um gênero que me divertia, mas que também me tocava nesse sentido. Narrativamente, assim, eu sei que a história pode ser boba, pode ser idiota, mas eram mulheres vivendo, amando, deixando de amar, se recusando a amar. Então, mas isso foi assim, demorou um pouco a eu entender que era isso, sabe? Que eu estava cansada de ver homens carregando histórias que, sei lá, são 80% dos filmes que eu vi na universidade, né? Sobre homens, fazendo coisa de homem para homem com homens. Por isso que eu odeio filmes de guerra, com todo o meu ódio. Não importa o que seja. E aí foi um pouco pensando nessa ideia de filmes, não só para um público feminino, porque também tem isso, assim, isso um filme pensado para um público feminino já é isso, né? Já tem que a gente tem na nossa vida, né? Nessa sociedade que a gente vive. Espero que isso esteja mudando. Eu acho que está, mas durante muito tempo já tem uma hierarquia natural. Dizem que é natural, claro que não é natural, é cultural, que o que é feito para a mulher naturalmente hierarquicamente pior, sabe? Uhum, claro. Então, foi um pouco pensando assim, em filmes para mulheres, para um público feminino, filmes com protagonistas mulheres, que eu comecei a estudar comédia romântica, mas na época meu projeto se chamava Filme de Mulherzinha, então eu estudava comédia romântica e melodrama. Você fez essa aula, Paula? Eu fiz, foi a primeira vez que eu vi isso sendo falado na UF. E, tipo assim, eu lembro que foi toda uma empolgação, inclusive, na galera do meu período, assim, tipo, meu Deus! Como assim? Tipo assim, virou uma coragem. E eu acho que você lembra, né? Da aula tinha, tipo, gente saindo pelo ladrão, né? De gente que não tinha conseguido entrar, porque era muito refrescante, né? Depois tinha mais disso, 60. Tinha mais de 60 inscritos em aula presencial, né? E eu acho, assim, que foi o início de alguma coisa lá na UF. Quer dizer, claro que não sei o que veio antes também, né? Não posso falar com toda firmeza, mas, assim, depois disso eu comecei a ver mais optativas aparecendo, assim, com esse tipo de olhar, assim, vi optativas sobre, justamente, melodrama, optativas sobre musical, umas coisas que não rolavam antes, né? Tipo, a gente estava sempre meio que naquela preso, seca, né? Ali, né? Aquela preso naquele looping do que é o cinema de qualidade, entre várias aspas. Né? É isso. Então... Continua, desculpa. Mas foi, enfim, eu dei essa matéria com a Marcela Soalheiro, que ia falar sobre Jane Austen, né? A gente dividiu a matéria e aí eu fiz meu projeto de doutorado, ainda pensando em melodrama e comédia romântica, mas durante o doutorado eu vi que se eu fosse falar sobre o protagonismo feminino, eu só ia falar disso. E a minha questão era realmente falar dos filmes. E como muita coisa se escreveu sobre melodrama, ainda bem, né? Mas quase nada sobre comédia romântica em português. Foi assim que eu decidi que eu ia falar sobre comédia romântica. E essa minha pesquisa sobre protagonismo feminino, ela nunca morreu, assim, ela está sempre, de alguma maneira, ela tá lá,
Assim, eu pesquiso isso, eu penso isso. Atualmente, eu fico pensando qual é o lugar da emoção no... Porque em roteiro a gente estuda muito, né? Emoção e tal. Mas em teoria de cinema é uma coisa relegada, essa hierarquia de saberes, né? O que é muito estranho, né? Porque basicamente é uma das funções do cinema, em termos de assim, não só em termos de objetivo, mas técnica, né? Quando a gente fala em linguagem audiovisual, tudo que a gente estudou na faculdade, no final das contas, tem um objetivo que é produzir isso, né? É estranho que isso não seja tão estudado de forma acadêmica. Não é muito estudado e não é muito valorizado, assim, porque, mas tem uma razão, assim, a gente vive num mundo ainda sob influência iluminista que a emoção é pior que a razão, o corpo é pior que o cérebro e o homem é melhor que a mulher. É umas coisas assim que a gente vai falar, não, isso não existe mais. Sim, isso existe, assim, de formas muito não tão claras. Às vezes uma mise-en-scène vai te dizer isso. Às vezes um diálogo vai te dizer isso, às vezes uma iluminação vai te dizer isso. Quando você ilumina mais um personagem que outro, quando você ressalta alguns contornos, com alguns tons de pele e outros não. Então, assim, eu acho que essa minha pesquisa um dia ainda vai amadurecer. Eu acho que talvez eu precisasse de mais tempo estudando para tocar nesse assunto que é mais geral, né? Mas foi assim que eu entrei na comédia romântica e um pouco querendo pensar qual efeito a comédia romântica podia trazer, porque a gente sempre pensava na comédia romântica em termos de estrutura, né? Que é o encontro, o desencontro e o reencontro, enfim, que é boy meets girl, né? Que é a frase que a gente fala em inglês. Mas eu queria pensar o que isso significa em termos de efeito. Na época, eu acho até que eu usei na tese a palavra catarse, mas hoje em dia eu acho melhor a gente pensar efeito, porque catarse é um conceito que vem do teatro, que tem toda uma tradição e uma disputa com esse conceito também. Então, estou achando efeito, principalmente porque eu cada vez mais me aproximo dos estudos de roteiro e eu acho que efeito faz mais sentido. Então, foi por isso que eu fui estudar comédia romântica. E também porque tem a ver com a prática também, de escrever comédia romântica e pensar, ou escrever comédias românticas que eu acho que não tão boas, e aí reescreve. Tem um roteiro que eu estou escrevendo, sei lá, há quantos anos. Não é que eu estou escrevendo há quantos anos, a história eu estou escrevendo há muitos anos, mas esse roteiro tem muitos tratamentos, assim, e é muito difícil mesmo. Então, acho que juntou um pouco essas vontades acadêmicas, de pesquisadora, de espectadora também, que eu assisto muita coisa. Não vou falar que assisto tudo, porque sai muita coisa, né, do mundo inteiro. Mas eu assisto sempre. E essa vontade também de escrever sobre. E escrever, porque o que aconteceu também? Quando eu comecei foi quando eu descobri, quando eu comecei a minha tese, eu me dei conta que a comédia romântica estava decaindo, assim, que foi em 2014. Deu uma baixa, assim, se você comparar com o início. Se você comparar com os anos 90 ou o início dos anos 2000, estava, assim, bem decaída mesmo. E aí, também porque pelo abuso de repetição, de convenção, assim, o público cansou, o mundo mudou, graças a Deus. E eu também queria pensar outras formas de você escrever uma comédia romântica. Então, foi mais ou menos juntando tudo isso. Vou aproveitar, então, isso que você falou, de pensar outras formas, assim, talvez para a gente entrar nessa história de, tipo assim, o que estava repetido, por que estava repetido, né? Assim, quando a gente fala muito... E eu acho que isso, eu posso estar achismo, tá? Justamente jogando para você dizer se faz sentido ou não, mas assim, eu acho que essas repetições têm muito a ver com as próprias ideias de amor romântico que a gente tem,
que hoje em dia muitas delas não fazem mais sentido em termos sociais mesmo, né? Pelo menos na nossa sociedade ocidental, mais ainda urbana, brasileira, classe média, não... que é quem, assim, não o brasileiro, mas essa sociedade ocidental urbana classe média alta é quem consome mais comédia romântica, teoricamente, né, a princípio. Então, eu acho que não estava mais respondendo certos anseios. Não sei se faz sentido ou não, e aí talvez, se fizer, vale a pena a gente entrar no que é o tal do amor romântico, o que são essas coisas, sabe? Eu não sei te dar uma resposta, mas eu acho que assim, teve um período muito longo de produção, muito longo mesmo, assim, desde eu revi há pouco tempo o Green Card, não sei se vocês já viram, foi o Gerard Depardieu, é um filme de 90, um filme de 90, então, Green Card, Uma Linda Mulher, todos são de 1990. E aí é um momento de boom mesmo, quando começa o boom da indústria, porque a indústria Hollywood, né, gente? No mundo inteiro sempre foi feito comédia romântica. Mas esse boom da indústria, o que acontece? Quando Hollywood começa a produzir em massa, dá o efeito acaba sendo maior, né? Assim, a gente é enxurrado de comédia romântica, assim. Se você for parar para pensar, nos anos 80, nos anos 90, assim, eu lembro que o Mornet, que é o livro que eu gosto muito, fica falando que o filme de ação sumiu. Né? Ele vai falar sobre os anos 90. O filme de ação sumiu. Daqui a pouco ele vai surgir em algum momento. E é isso que acontece, assim, aí no início dos anos 2000 começou esses filmes de super-herói e estão aí até hoje, né? Mas já estão cansando um pouco também, né? Tanto é que a gente está começando a ver, assim, as subversões, ele está começando a ser revisionado, eu acho um pouco porque tem algum tempo. Já está dando gastura, né? Porque foi tão repetido que já não sei, né? Até quanto tempo vai. Isso. Não sei quanto mais ele se estende no formato novo, mas ele já foi revisto, até porque os quadrinhos já tinha revista há muito tempo. Como sempre, né? Os quadrinhos estavam muito mais adiantados em qualquer coisa. Então é isso, assim, quando Hollywood resolve produzir, se volta para um tal ciclo de produção, há uma enxurrada no mundo inteiro. E costuma ser uma enxurrada longa. O filme de super-herói é um bom exemplo para a gente ver, porque foi esse ciclo mais atual, mais longo, que já está decaindo, mas mais ou menos. Tem a Disney Plus aí fazendo série, que o WandaVision me enganou, eu achei que era Você achou que era uma coisa romântica? Não, eu achei que fosse só uma homenagem aos seriados antigos, eu não sabia nada, não vejo nada. Faz muito tempo que eu parei de ver filme da Marvel, e aí eles me enganaram, mas eles me contaram no início, eu adoro esses sitcoms dos anos 50 e 60, adoro. Então, é isso, assim, eu acho que o que aconteceu foi desgaste mesmo, de muita produção, e acho que foi isso. E também um cansaço, assim, eu acho que também o mundo mudou. O mundo mudou, as mulheres mudaram, e uma mulher que só quer encontrar o homem da vida... Fica pouco... Acho que acho que você falou mesmo, né? É cíclico. Tem o tempo da sociedade dela se ajustar. Eu, de vez em quando, lembro de uma série, The Nanny, que é também isso, final dos anos 90, início dos anos 2000, como hoje em dia é deslocada, né? Que realmente o único objetivo da personagem, o sinal é ótimo, tem looks incríveis, mas é literalmente casar com um homem rico. E a gente tem sei lá quantas temporadas só disso, né? Isso não é sustentável hoje em dia. A gente vê com uma nostalgia, às vezes dá uns cringe, né? Enquanto você tá assistindo, tipo, caramba, tá bom, vamos ver. Sorte que é curtinho, acaba logo. Mas passou, uma coisa que agora você não... Ou você faz uma revisão disso como um todo para lançar, ou deixa seguir, fica lá na nostalgia do Prime Video. Que eu acho que é o caso, até, né? Ninguém vê isso, mas...
Eu não vejo The Nanny desde que parou de, sei lá, desde que parou de passar na Sony. 2001, sei lá. Mas eu me perdi, qual era a pergunta? Falando nisso de sociedade que mudou, eu acho que era esse lance do amor romântico mesmo, né? Assim, onde é que isso entra, como é que isso influencia as comédias românticas, até porque se a gente pensa da onde surgiram as comédias românticas, né? Eu não sei se foi mesmo esse lance disso, começou com Shakespeare, mas era o que o cara fazia bastante, né? Tinha muito isso ali já, um pouco, de a Jane Austen continua, e eu acho que assim, se tem uma coisa, eu às vezes fico muito perturbada com comédia romântica, que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo tem umas ela tem umas contradições, né? Tem muito esse lugar que você estava falando da mulher protagonista, na maioria das vezes, que traz um certo frescor em termos de empoderamento, com muitas aspas, mas no sentido de, agência mesmo, e de a Jane Austen era maravilhosa nisso, né, de certa forma, com poucas exceções de protagonistas, que talvez eu não goste tanto, mas que no final tudo acabava em casamento, né? Até porque eu não sei se ela podia fugir tanto da época dela, né? Ela foi uma mulher que não casou, mas no momento em que ela é feita, né? Escrita. É isso, assim, eu sempre sinto que tem essa contradição de mega empoderamento com um monte de amarra patriarcal junto e só que aí é isso que eu falei, assim, ler a sua tese me deu um certo frescor, quando a gente vai chegar lá, né, tudo no mega spoiler de pra onde a gente tá indo, mas quando a gente tira essa lente de aumento do amor romântico e do príncipe encantado no final do filme para coisa da intimidade, né, e da própria comédia, né, que me interessa tanto, assim, eu não sei, dá uma sensação de, putz, eu posso escrever isso, e talvez seja por isso que eu gosto tanto sabe? E tem muitas comédias românticas que eu revisito, e assim, tenho vários momentos de cringe quando eu percebo que momentos que eu amava, pra mim, hoje em dia, são estranhos, mas ao mesmo tempo um certo conforto com certas coisas. Então, é isso. Amor romântico. E aí, amor romântico? Tudo isso. Então, isso. Não, o amor romântico, ele não é um conceito estanque, como muita gente pode achar, assim, que seja. Ele é uma retórica, com certeza. Ele é um modo de se comportar culturalmente, que a gente aprende culturalmente, mas ele é um conceito em disputa ou em eterna reformulação, ou pelo menos, assim, tem gente que usa o conceito de amor romântico só para o amor romântico do século XVIII, XIX, que é esse amor romântico puro. Tem gente que vai usar para a nossa fascinação romântica do dia de hoje. Mas o amor romântico, ele, ocidental, né, que ele tem várias origens, assim, eu já estudei um pouco mitos de formação de amor em alguns lugares, mas, assim, me concentrei no amor romântico ocidental, que surgiu de canções que se faziam, né, no período ainda na Baixa Idade Média, século XII, pelo menos é o que circula, assim, tem o Octávio Paz fala que para ele as origens são mais profundas na Andaluzia e a lírica árabe, mas enfim, isso também não vem ao caso, mas tem a ver com o que é isso, assim, são canções que se faziam em reinos, seja na Andaluzia, seja na Aquitânia, na França, que é o lugar que os estudiosos, pelo menos, concentram a ideia de que o amor romântico surgiu lá. O que surgiu? Surgiu uma nova retórica, uma forma de você colocar em canções, que era o que eles produziam mais, esses sentimentos. Não é que aí, eu dei aula há pouco tempo sobre amor romântico, no último semestre, aí tinha um aluno inconformado com isso. Inconformado que o amor romântico era culturalmente aprendido. Para ele era uma coisa que bateu nele. Tadinho. Era meio...
Enfim, mas eu estava tentando mostrar para ele. É claro que, assim, o fato de alguém se maravilhar por outra pessoa, sentir atração sexual, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. E aí, o mito do andrógeno, do Platão, dá conta um pouco isso. E se a gente for ler, eu tenho ouvido um podcast muito legal sobre mitos gregos, que é o Noites Gregas, não sei se vocês conhecem. Não estou anotando aqui. Gosto disso. Então, tem vários episódios sobre os amores de Zeus, tem um episódio sobre Eros e Psique, então tem vários episódios sobre esse amor na Grécia Antiga, que é o mesmo nome, né? Na verdade, o nome que eles usavam era Eros, mas que depois foi sendo reformulado como um amor romântico, assim. A forma como você se comporta em relação a esse sentimento, que é diferente da antiguidade. Por isso que o amor romântico é um conceito, porque tem essa relação, assim, o que você deve sentir, como você deve se comportar. Isso está sempre mudando, gente. Quando a gente vai ler Orgulho e Preconceito, que é um bom exemplo, assim, o que é, como que ela percebe que o Mr. Darcy ama ela? Pelas ações que ele tem, pelas atitudes que ele tem em segredo, né? Pela nobreza de caráter dele. Então, assim, são ações que ele faz. Isso vai mudando, assim, ao longo do tempo, vai mudando. Não necessariamente vai... E aí a Eve Lu vai falar sobre como que, ao longo do século XX, amar ou demonstrar esse afeto passa por um consumo, passa por um date, passa por um presente. Hoje é Dia dos Namorados. Os casais estão aí saindo para jantar, ou pedindo delivery, ou se dando, se presenteando. E assim, meus avós ganharam café da manhã, eu achei super bonitinho. Meu tio e a esposa fizeram um super café da manhã para eles, assim, uma mesa linda, acho lindo, assim. Achei fofo, acho legal, eles estão juntos há 60, quer dizer, vão fazer 60 anos de casado, mas estão juntos há mais de 60 anos. Então, abrir esse momento na agenda deles para celebrar, eu acho legal, é incrível. Mas o capitalismo está querendo vender esse amor, vender esse afeto. E muitas vezes a demonstração de afeto passa por um consumo, passa por um presente, passa por um... Aí a Vilu vai falar muito sobre a cultura do lazer também. Passa por fazer uma viagem, fazer um passeio. E tudo isso tem a ver com o amadurecimento do capitalismo. Assim como essas canções que se faziam, que se chamava de amor cortês, no século XII, que vai dar no amor romântico ocidental, eram canções sobre amores impossíveis, sobre mulheres casadas e cavaleiros, então, sobre um obstáculo. Ou seja, eram canções sobre esse amor que eles cantavam, um amor infeliz, mas um amor maravilhoso, joie d'amour, que eles chamavam, era a expressão, assim, mesmo que fosse um sofrimento, é uma alegria. Isso foi amadurecendo em termos de narrativa, foi amadurecendo. E narrativas que sobreviveram até hoje, narrativas que a gente até hoje consome, como Tristão e Isolda, como Abelardo e Heloísa, que dizem que é uma história real, mas ninguém sabe se as cartas que a gente tem realmente foram eles que trocaram ou se alguém escreveu, mas enfim. São narrativas que sobrevivem até hoje. E, com o tempo, eles foram narrativas assim que ajudaram a formar uma ideia de individualização, uma ideia de narrativa individual. E, assim, ao mesmo tempo que surge o amor romântico, vai se formando também o que a gente chama de romance, em português, né?
essa estrutura narrativa que é o romance. Porque eles têm a ver, assim, como contar uma história a partir de obstáculos e numa lógica que tem um protagonista, não individual, mas 2 protagonistas, assim. Então, ao mesmo tempo, é muito legal, porque pode parecer... Eu aprendi tudo isso estudando comédia romântica, tá, gente? Fica a dica, pô. Pode parecer uma coisa inocente, né? É uma historinha de amor. Não. Na historinha tá lá a formação de uma lógica capitalista individualista, que não é ainda o herói moderno, não é ainda... mas é uma ideia de protagonismo, porque mesmo que em algumas comédias de Shakespeare todo mundo casava, né? Que vem da tradição pastoral, que é essa celebração coletiva, normalmente as histórias eram sobre um casal específico. E por que eles ficam juntos. E a vontade individual deles contra, no caso de Romeu e Julieta, contra os pais. E isso tem tudo a ver com uma formação individualista capitalista. E uma individualização das vontades, assim, a vontade do casal estar acima da vontade da família. E isso tem a ver com uma lógica capitalista individualista, assim, que foi se formando, assim. Tem o Celestino vai falar que se antigamente... E, assim, o amor romântico, ele foi ao longo dos séculos, assim, principalmente a partir do século XVIII, eu acho, ou XIX, XIX com certeza, mas acho que a partir do século XVIII, o discurso do amor romântico ele foi se juntando ao discurso do casamento, dando um nó, né? Assim, o casamento era, basicamente, um lugar de alianças. Local de... Ninguém esperava prazer, ninguém esperava... satisfação no casamento, assim. E nessas músicas cortesas ele era tão um obstáculo, né? Ele era o que ia fazer o casal que não era o casal que estava casado, geralmente a mulher já estava casada e tinha o amante, né? Que nunca poderia consumar aquele amor porque ela era casada. Não tinha essa vibe, assim? Eu lembro disso das aulas de literatura. Era isso. Era impossível. E ela era casada. Então a história mais... tem Tristão e Isolda, que é um mito de fundação, mas o Lancelot e a Guinevere foram, assim, sempre existiram esses personagens, mas no século XII eles foram repensados como um casal. Não era. Ele só era o Lancelot antes do século XII, era o principal cavaleiro do rei Arthur, e era só isso. Mas aí repensaram um triângulo amoroso essa história. Ai, meu Deus, eu sou mó perdida às vezes. Desculpa, o que você estava falando? Não, lembrei do Celestino, que ele fala do casamento, antes ele era um sistema de alianças. O casamento, antes você ganhava o dote, né? Se você casasse. Era uma questão para agradar a sua família, agradar alianças militares, dependendo da época, assim. Na Ásia isso continua, né? A gente que mudou, né? Na Ásia isso continua. Seus pais ainda escolhem que você vai casar para ser um casamento vantajoso, bom para a família. Você assina o dote quando você casa, tem essas coisas ainda, né? A gente que não tem mais. A gente que não tem mais. E aí... Mas por que a gente não tem mais? É aí que o Celestino vai falar assim, a gente não tem mais porque essas alianças que geravam benefícios para a família deixaram de existir e agora quem se beneficia é o próprio capitalismo. Ninguém ganha nada casando. Mas ganha dor de cabeça muitas vezes até. Presente de boda, de não sei o quê. Exatamente. Você não precisa mais agradar a sua família porque você está agradando o sistema de uma forma contínua, sabe? Porque o date é algo que vai existir para sempre na sua vida romântica, assim, pelo menos é o que tentam vender para a gente. Mas, gente, isso não destrói o fato de você não ser anti.
É isso, não é anti-amor, não é anti-casamento, não é sobre isso. É só eu sou casada, eu amo meu marido, a gente se dá super bem, a gente é super feliz. Só que, assim, eu tenho essa consciência de que tudo isso, assim, tá junto, assim, não só exatamente no meu relacionamento, mas em todos, assim, todos os relacionamentos. Isso, enfim, eu acho que é com esse olhar que a gente pode olhar também para as comédias românticas, assim, tá tudo cagado mesmo e tal. Concordo. É isso. Acho que eu te respondi. Não, respondeu. E eu acho isso bom no sentido de estar tudo cagado. Tipo, o que podemos fazer com isso? Já que tá tudo cagado, Carol, o que podemos fazer com isso? O que podemos fazer? Como descagar? Eu acho que a gente pode assistir comédias românticas, mesmo aquelas cringe mesmo, aquelas que dão bastante vergonha de assistir, e pensar exatamente que ponto da história a gente estava, onde a gente está, o que mudou. Mas também eu acho muito legal quando a gente assiste uma comédia romântica bem antiga, uma dos anos 30, várias comédias do Lubitsch, que a gente fala, caramba, ou comédias românticas dos anos 20, do Lubitsch também, assim, que até hoje fazem sentido, assim, que são um pouco mais satíricas. Eu acho que dá para a gente afinar o olhar, sabe? E pensar... O Celestino também fala uma coisa interessante, que é a comédia romântica tem uma mistura entre o que é fantasioso e o que é realidade, que pode ajudar a gente a ver o que de real tem nessa fantasia, sabe? É sempre balancear isso, assim, tem bastante realismo normalmente, assim, continuidade tempo e espaço, assim, é difícil uma comédia romântica ser completamente louca nesse sentido, é bem realista no sentido ilusionista realista, né, essa linguagem. Mas, ao mesmo tempo, ela lida com uma ideia de fantasia que ela também diz sobre o que a gente está vivendo, entendeu? A Eve Lu vai falar sobre a utopia romântica, é a palavra que ela usa. A ideia de utopia romântica, que é achar que algo maravilhoso vai acontecer com você. Você não precisa abandonar a utopia romântica. Só não sei, talvez não ser tão inocente. Ter um pé no realismo, assim. Tipo, pode ser que aconteça, pode ser que também não aconteça, assim. E acho que a Isa caiu. Acho que ela caiu. Ou também, assim, se deixar enganar, né? Tem um pouco isso, assim. Eu sei que isso não é exatamente assim tal, mas vamos viver como se fosse. É isso que tem a ver com a ficção em geral, assim. Como se fosse realidade. Não é realidade, vamos pensar como se fosse realidade. A Isa voltou. Tudo certo. Oi, amiga. Tranquilo. Pensar como se fosse realidade. E entender, assim, entender que tem, aliás, em todo relacionamento, assim, tem uma parte que é um pouco fantasiosa, gente, que é uma construção de si, é uma fabulação de si e do outro. Isso não tem exatamente um problema se isso, enfim, se não é completamente baseado nisso, né, o relacionamento. Se não for completamente baseado nisso, e se não for completamente fora da realidade, mas tem sempre um degrau que de fantasia, de fabulação, de criação de história, sabe? Que quando você vai olhar em retrospectiva, mesmo a sua biografia, você vai voltar na sua terapia, vai lá falar, aconteceu isso, aquilo. Você está construindo uma linha narrativa que, na verdade, é uma construção. Não é que aquilo exatamente aconteceu. É uma construção. Até porque a gente cria causalidades onde essas causalidades não necessariamente estão, não é mesmo? A gente vai para esse lugar, né?
E o amor romântico, ele é muito interessante, que todo mundo entende, né? Assim, pelo menos o que ele é ou com que estamos lidando. E aí ele tem um componente mágico, né? Pelo menos na tradição, não que ele vai ser mágico quando você encontrar a sua pessoa, não é isso. Estou falando que na tradição ele tem um componente mágico, mas ao mesmo tempo ele tem uma lógica narrativa, uma lógica de causalidade. E essas histórias vão se beneficiar dessa lógica. Mas assim, isso foi construído, gente. Isso não foi assim. Foi construído culturalmente. Eu queria ter muitos efeitos sonoros, assim, botar o violino pro menino que estava na sua turma. Porque, tipo, de fato, existem essas pessoas. Assim, eu lembro muito que eu tive literalmente essa aula, não, infelizmente, na UF, mas eu tive essa aula em literatura sobre amor romântico, e tiveram algumas pessoas que ficaram assim muito chocadas. E eu falei, gente, que bom. Mas, pra mim isso foi tanto alívio, assim, de tipo. No sentido de existem coisas que estão dadas, eu não preciso necessariamente segui-las, assim, sabe? Eu acho isso. Não sei, eu acho refrescante, eu acho que isso é refrescante até em termos de gênero, em termos de narrativa, né? Pra gente estar. Porque até agora a gente falou muito em termos de audiência, né? Que a gente fala também muito em termos de criação mesmo, né? Que é muito complicado, e eu acho que a gente volta nesse sentido para o início do papo, que você estava falando de, tipo, cara, como é difícil criar uma comédia romântica sem ser clichê, né? Porque, assim, não é sobre necessariamente usar tropos. O problema é quando você usa de uma forma que literalmente já tá clichê. Assim, você não tá conseguindo trazer nada de refrescante para aquilo. E aí, fazendo um pouco de link com o que você estava falando das expectativas, eu acho que uma coisa muito gostosa que as comédias românticas têm é justamente né, você chama isso de intimidade, e eu acho que tem a ver um pouco com o desmascaramento dessas expectativas, de certa forma. Quando o casal começa a se conhecer de fato, ou se tratar como se já se conhecesse, né? Existe aquela coisa especialmente quando são inimigos que se tornam amigos, esse tipo de dinâmica, né? Você vê que tem uma certa... Vai para esse lugar do te conheço, verdadeiramente, né? De certa forma. Mas, assim, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, e talvez voltar um pouco também para a questão do espaço cômico, que, na verdade, você não chegou a entrar, mas quando você fala de fantasioso e de uma coisa que protege, né, aquela realidade, eu acho que tem a ver com isso também. O espaço cômico é um conceito do Celestino que ele vai usar para pensar a comédia romântica, que é exatamente assim, o que é a comédia romântica? Eu vou falar que é uma narrativa cômica de amor, né, que é o conceito de onde eu parto, mas ele vai falar que a comédia romântica são histórias sobre intimidade, assim, e aí ele vai falar o que faz o gênero tão popular. Não é exatamente o apelo ao amor romântico, mas as possíveis múltiplas abordagens de assuntos íntimos. E aí foi daí que ele pensou, porque o Celestino é um pensador do espaço, atualmente ele trabalha com o espaço e a cidade, né? Mas ele foi pensar como é que narrativamente as comédias românticas constroem um espaço habitado apenas por aquele casal. O que é aquele espaço? Assim, um espaço que é um conceito que ele tirou da Deborah Thomas, quando ela foi pensar sobre comédia, a ideia de que comédia cria um espaço seguro. Eu lembro que quando eu assisti a palestra do Robert McKee, ele falou que doesn't hurt, foi o que ele falou na comédia, essa é a primeira regra da comédia. Não machuca. E é um pouco essa lógica assim, da comédia, um espaço protegido. Mas o Celestino vai falar como é que esse espaço foi protegido na comédia romântica. Não é porque os personagens caem e viram papel e não se machucam, não. Na comédia romântica, eles criam um espaço protegido para amar, para ter sentimentos, para poder demonstrar sentimentos, porque no dia a dia, normalmente as pessoas têm vergonha, têm medo, têm
várias inadequações que impedem que isso aconteça. Mas no espaço cômico, que é um lugar que existe na comédia romântica e que é um lugar que vai sendo construído ao longo da história, você está livre e pode viver esse seu sentimento sem amarras. É um pouco essa a ideia do espaço cômico. Mas o que eu tenho atualmente, assim, depois de dar essa disciplina que é sobre comédia romântica e melodrama, que eu fui pensando como... Foi uma aula que eu e a Mari Baltar demos sobre Felizes Juntos, do Wong Kar-wai, e pensar como é que aqueles personagens, assim, que tem aquele relacionamento tóxico, faz mal para os dois, mas como que em alguns momentos de intimidade, de beleza, assim, e é uma intimidade construída cenicamente, né? Uhum. Construída a partir de gestos, a partir de, muitas vezes, de mise-en-scène, a cena que eles dançam um tango naquela cozinha. E é que eu mais lembro agora, assim, como que há, de certa maneira, uma ideia de espaço, não um espaço cômico, totalmente protegido, mas é onde eu estou chegando um pouco a esse conceito de espaço íntimo, que é aquele local dentro da história em que a intimidade é vivida plenamente. E isso, às vezes, entra em tensão. E aí vai depender se você está dentro de uma comédia, se você está dentro de um drama. Normalmente o que acontece? Esse espaço íntimo, às vezes, ele vai tomar conta do espaço privado, digo assim, família, amigos, e às vezes ele vai tomar conta de toda a cidade, como acontece em muitos números musicais. Assim, ele vai se expandir e a cidade inteira vai torcer e vibrar e vai entrar naquela vibe. E mesmo assim, aquelas cenas de aeroporto, cena do grande gesto, tem muito a ver com isso, né? Não necessariamente você entra no número musical dependendo de qual é a vibe daquela comédia romântica, mas sempre tem, né? Alguma coisa muito pública, né? Sim, com certeza. A comédia romântica, o espaço íntimo, né? Vou parar de usar a ideia de espaço cômico. O espaço íntimo, ela alcança todos os espaços. É um pouco mais ou menos assim. O que acontece muitas vezes no melodrama é isso entrar em conflito. O espaço íntimo com o espaço ou privado, quando é questão de família mesmo, né, assim, ou espaço público. E isso entra em conflito. É um pouco isso, assim. A intimidade é um pensar, assim, não sei nem se é um conceito, mas é uma ideia interessante para a gente pensar a comédia romântica, porque na comédia romântica a intimidade ela é vivida plenamente, assim. O que eu gosto da comédia romântica é que é um gênero que não tem vergonha de falar sobre sentimento. A gente vive, como eu já falei antes, um pouco assim, um regime, pelo menos assim, por mais que seja um regime de excesso em muitos momentos, assim, em muitos, a modernidade seja de alguma forma privilegia alguns regimes de excesso, mas o que domina uma espécie de bom gosto, com muitas aspas, é a contenção, sabe? É você... a contenção é um valor mais... pelo menos esteticamente, eu acho que é mais valorizado do que o excesso, por exemplo. E eu acho que... Ai, gente, eu me perdi um pouco. A gente estava falando do espaço cômico e de como tem essa questão da intimidade se expandir, e você tinha ido muito para a questão de a gente não tem liberdade para expressar emoções, a comédia romântica tem, permite. Né? Permite isso, é esse espaço que permite viver plenamente a intimidade. Então, o que eu falei que a intimidade é uma ideia interessante
para a gente pensar narrativas mesmo, gente, mesmo isso, o Celestino já pensou, outras pessoas já pensaram, assim, filmes sobre amizade feminina, são vários, assim, eles vão usar toda a ideia do que é as convenções de uma comédia romântica para pensar esse sentimento que não é de amor romântico, é de amizade, e funciona. Bromances são estruturas de comédia romântica. Então, assim, a comédia romântica, ela tá aí, ela tá aí querendo ser reinventada, assim como o amor romântico também. Isso tem um texto do Badiou que ele vai citar o Rimbaud como que o amor precisa ser reinventado. Eu acho também que precisa ser reinventado. Não é mais aquilo do século XIX, nem do século XX, nem no início do século XXI. Ele está sendo constantemente reinventado. Vamos reinventar, gente. Vamos criar aí outras formas de amor. Mas a intimidade, eu acho que é uma ideia interessante para a gente pensar em narrativa, porque é isso, assim, é uma construção de dinâmica, é uma construção de personagem, é uma construção cênica, como é que você demonstra sentimentos a partir de luz, como você demonstra sentimentos a partir de mise-en-scène, como você demonstra uma total sintonia a partir de, sei lá, como dois personagens caminham. Enfim, eu acho que é uma ideia que tem tomado mais a minha cabeça. Eu acho que a comédia romântica é um gênero que estuda e que detalha e que traz vários exemplos sobre como que isso, como a intimidade é traduzida em termos cênicos e narrativos. Aquele momento de silêncio. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora, você estava falando em termos de emoção versus razão, né, e minimalismo, em termos de criação também, na sua tese você vai falar muito do diálogo também, né, e como o erotismo é muito construído pelo diálogo, especialmente se a gente fala de como as comédias românticas evoluíram ao longo dos tempos, né? Houve uma época em que literalmente você não podia mostrar nada. Então, hoje em dia, muitos casais começam transando e aí vão se tornar um casal, né? Essa não é muito mais uma questão. E eu não sei se a trans em si é o erotismo, né? O erotismo não é bem sobre isso, quando a gente para pra pensar, né? Nem um pouco sobre isso. Mas eu acho interessante como o diálogo, pelo menos para mim, em termos de criação, é um lugar muito de razão, né? A gente pensa tanto para construir diálogo, é uma questão tanto de subtexto e como uma coisa vai encaixar na outra. E assim, e até em termos de vida real, que nunca é como quando a gente constrói um diálogo, mas sempre existe uma questão de você preste atenção no que o outro está falando para você tentar falar algo que complemente com aquilo e que te faça parecer bem também, né? Existe um lugar racional muito forte no diálogo. E parando para pensar, não sei se você ainda pensa dessa forma, né? Faz um tempo desde que você escreveu a tese e pelo que eu vejo você continua refletindo muito sobre essas questões, mas assim, para você ainda tem esse lugar e como é que essas coisas se encaixam, assim? Ainda tem esse lugar de destaque, o diálogo das comédias românticas. Sim, com certeza, com certeza. Aí eu vou falar o que eu coloquei na minha tese, que na verdade não é uma eu cito um autor que estudou Shakespeare e que ele vai falar como que o diálogo era uma forma de você... E esse diálogo que ele chama de fricção verbal, uma forma de fricção dos corpos, né? Como que esse embate verbal vai, de alguma forma, emular essa fricção dos corpos. Eu acho isso maravilhoso, até hoje eu gosto disso, até hoje eu noto isso em alguns diálogos, e ainda acho central, assim, mas eu não sei, a gente pensa muito para escrever diálogo, principalmente em termos de subtexto, né? Mas eu acho o erotismo do diálogo, ele não precisa ver necessariamente com esse embate verbal, assim. Acho que não mesmo. Assim, eu vi um filme
há pouco tempo, que se chama Take These Walls. Eu não sei o nome em português. É um filme canadense, de 2010. E tem diálogos, assim, que são situações extremamente eróticas, que é um casal conversando calmamente, assim. Eu acho um bom exemplo, assim, de como que o diálogo pode ser a construção daquilo que você já está percebendo que está rolando, mas aí dá um golpe final, assim, porque é íntimo conversar com as pessoas, assim. Se você for parar para pensar, tudo bem, eu estou casada desde antes de surgir o Tinder, então eu não sei como é que é isso, mas eu acho, assim, eu vejo que o Tinder e outros aplicativos de relacionamento são aplicativos de conversa, assim, ou como é que aquilo evolui, não sei, gente, estou falando como leiga, mas como de você curtir a foto evolui de alguma forma para uma troca verbal, assim, ainda não, né, gente? Desculpa, não, então, não, eu não sei como é que tá. Eu também não posso falar porque já faz um tempo. Eu usei na época que essas coisas lançaram, né? Hoje em dia não sei como é que tá o estado. Vai ver que melhorou. Eu espero que sim. Mas assim, era muito uma coisa. Sabe quando você sente que as pessoas estão falando com você numa vibe meio Coca-Cola? Numa vibe assim, rapidamente, quando o assunto pode. E é literalmente o sexo sem qualquer erotismo, assim, aquela coisa assim, muito objetificada, muito. Uma compra de roupa sem emoção alguma. Isso, Tinder especificamente, eu não sei outros aplicativos que eu também não utilizei e desse sair rapidamente, porque tem essa questão. Não sei, espero que isso tenha mudado, mas existia essa coisa de. Não tinha mais o flerte, sabe, assim, eu senti muita falta de flerte, que é justamente disso que a gente tá falando, assim, sabe, de jogo, de chegar a algum lugar com aquelas pessoas, não sei, pode ter sido minha experiência também, né, tô aqui abrindo minha experiência pessoal, que foi esse desastre, mas não sei, vai que alguém teve momentos mais felizes em que o diálogo foi interessante, não sei. Alguns tem casamentos by Tinder, né, no fim mas você aqui não é só um catalogão, as pessoas saíram. A gente inclusive tem amigos, né, que estão para se casar via Tinder, é isso. Eu tenho uma amiga que acabou de ter uma filha e eles conheceram pelo Tinder. E é um relacionamento de fato que as pessoas têm. Em algum momento se deu a transição de catálogo de compras para... eu acho que não é uma coisa padrão, é uma coisa assim, de vez em quando rola, entendeu? Pelo menos pelo que eu... mais pelo que eu ouvi falar, entendeu? Em termos de quantitativo, do que... Porque a minha experiência foi muito específica, de tipo, testei, fiquei um tempo, não... Aí volta quando você tá com aquela baixa de autoestima, porque você quer uns likes, que nem Instagram, né? Você quer se sentir bem, aí você fala, isso não tá me fazendo bem, na verdade, isso inclusive é muito estranho, e aí você sai de novo. Isso é muito tóxico. Mas vamos voltar. Você entrou no Tinder para dar um exemplo para o diálogo, de que as coisas evoluíram, mas ainda continuam. Eu acho que era nesse sentido, não era? Eu quis dizer que ainda existem jogos verbais em termos de conquista, assim. Eu não sei, assim, eu lembro quando eu era adolescente, não era tão verbal, assim, não precisava. O flerte era bem visual mesmo. Isso é uma geração mas visual. Aí com rede social... Desde antes da rede social, sinceramente. Não sei, com rede social, achei que as pessoas começavam a se aproximar mesmo, sabe? Verbalmente, sabe? Conversinha, enfim, mas não sei. O diálogo, eu estudei bastante diálogo na tese e eu acho que eu estudei menos outras questões cênicas, por isso que agora eu não discordo, faz 3 anos que eu escrevi minha tese e defendi também, foi em junho de 2018, mas eu tenho pensado em outros elementos também, assim, elementos mais cênicos, e filmes sem diálogo também. Tem outro filme que eu até cito na tese, mas eu acho que é interessante a gente pensar o Solidão, que é um filme de 28, eu acho, ou 29, eu não lembro. Mas é isso, é um filme que
de transição do mudo para o sonoro, e é um filme que a gente vai pensar por que os diálogos estão exatamente naqueles momentos. Assim. Por que naqueles momentos eles escolheram que aquele casal não, basicamente é só um homem que fala, mas, gente, anos 20, né? Mas por que aquele momento necessita de um diálogo, assim? Por quê? Muitas vezes às vezes é até exposição mesmo, mas às vezes essa exposição tem a ver com uma certa conquista, sabe? Mas acho que é por isso que eu não falei tanto em diálogo aqui, porque eu estou um pouco preocupada com outras questões, assim, também, como que a intimidade pode ser traduzida em termos de gestos, de olhares, de iluminação, de som. Inclusive, trabalho de ator é super importante em comédia romântica, né? É um negócio que, não sei, me preocupa muito em termos de Brasil, porque o nosso casting é uma dificuldade, né? A gente, infelizmente, a gente não tem esse setor muito bem evoluído, pelo menos é a minha sensação com os resultados, não é mesmo? Não sei, assim, né? É uma... A química tem que estar ali, né? Eu não sei, assim, como é que é feito o processo de casting aqui no Brasil, mas a sensação que eu tenho é que ele é rápido. E merecia mais tempo, assim, merecia ver se aqueles dois funcionam juntos, ver se tem mesmo a química, né? Você vai compara outros atores, mas a gente também, gente, às vezes faz tudo muito precário, não tem tempo, só conseguiu não tem dinheiro, só conseguiu aqueles atores, porque os atores embarcaram como também coprodutores e vai... E esse selo de coprodução, esse ator vai vender melhor o filme, enfim. São várias questões. Assim. Eu em 2020, início de 2020, eu decidi que eu ia estudar atuação, porque eu estava muito interessada em atuação e mise-en-scène. Mas aí, 2020, né? Vocês viram o que aconteceu. Parei tudo, não dei prosseguimento, porque eu acho que ia me ajudar muito a escrever comédia romântica, ter essas experiências como atriz mesmo, ou pelo menos, nem eu não queria ter uma carreira de atriz, mas experimentar ser atriz, eu acho que ajuda muito. E a comédia romântica, eu lembro do Rubens, eu sempre confundo, gente, acho que é Revold, o nome dele, que era professor de roteiro porque é um nome parecido com Rubens Revold, Revold o nome dele, isso. Ele é professor de roteiro da USP. E uma vez a gente fez um laboratório de roteiro, aí ele falou assim, ele adora comédia romântica, a gente conversou, ele falou, sabia que comédia romântica... Aí ele falou, alguém falou, e depois eu nunca mais perguntei para ele quem que disse essa frase, mas eu acho boa, assim, eu falo que o ator é maior que o personagem na comédia romântica. E eu tendo a concordar com ele, que é o que faz o personagem grande é o carisma do ator e a química do casal. Na comédia. É um gênero que necessita muito disso. Se vocês forem olhar, várias comédias românticas para televisão são criadas por atores. Fleabag é a mais famosa, assim. Mas tem várias, Catástrofe, e várias são criadas por atores. Love são criadas por atores que vão... Insecure também, que eu considero Insecure. Bastante, né? Embora também não seja uma comédia romântica sobre... Eu acho que o casal é o de menos ali, né? Mas é muito dessa vibe de amizade. E talvez até... Você acha que é possível a coisa da comédia romântica relacionada a amadurecimento, assim? Essa lógica do romance em uma lógica de amadurecimento pessoal, tipo, da pessoa com ela mesma, assim? Porque eu tenho visto essa meio tentativa também, de certa forma, em termos de estrutura mesmo. Parece que é isso, né? Não sei se eu tô viajando, mas eu tenho essa sensação com algumas coisas.
O Murnau vai falar em termos de amadurecimento do personagem, mas sim, a gente pode pensar exatamente esse. Mas eu sinto falta de mais comédias românticas de pessoas mais velhas, sabe? De outras fases da vida, que a gente nunca para de amadurecer, a gente nunca para sabe, de virar outras coisas. E acho que a gente perde a oportunidade de escrever grandes histórias de amor sobre pessoas mais velhas, por exemplo. Eu tenho boas apostas em termos de streaming, né? Eu acho que a gente vai. Eu acho que isso vai se multiplicar assim, em breve. Pelo menos eu tenho essa esperança, né? Porque as pessoas já estão vendo que dá certo, né? As poucas coisas que saem em termos de outras faixas etárias, tem resposta. Então, o tipo de aposta que Hollywood, enquanto indústria, não estava disposta a fazer, os streamings podem fazer de outras formas. Dá para arriscar mais, né? E ver rapidamente em dados do que dá certo ou não, né? Eu vou aproveitar isso, Carol. Não sei se ficou faltando falar alguma coisa muito importante em termos de... não sei, de caracterização de comédia romântica, o que você queira falar, mas assim, a gente já passou de 1 hora de podcast. Eu queria, antes da saideira, falar sobre esse lance das comédias. A gente já falou um pouco da questão de ciclo, mas assim... eu tenho visto muito essa coisa de as comédias românticas não morreram por conta dos streamings, por causa da... Antes via muito em cinema independente, mas agora muito em esquema de TV, né? Tipo, a televisão ressuscitou muito a comédia romântica. Então, assim, não sei. A não ser que você tenha alguma... Se você tiver alguma coisa a acrescentar que a gente não tenha falado, mas... Não, o que eu não falei hoje, a gente fala outro dia, porque tem muito falar, gente. Eu já falei muito sobre esse assunto. Eu nem acredito. Quando me convidam para falar de comédia romântica, às vezes eu falo assim, gente, será que tem que falar? Aí eu começo a falar, eu tenho coisas novas que eu nem sabia que tinha. Mas sim, eu acho que... Mas aí tem a ver, assim, a comédia romântica não morreu, né? Como anunciaram nos anos 10 que ia acontecer. Porque a forma como se faz cinema mudou também, assim, eu já falei isso, acho que na minha tese eu falei isso várias vezes, assim, em palestra. A comédia romântica é considerada um filme médio em Hollywood, e o filme médio foi ficando muito menor, assim, o que foi sendo produzido era filmes muito de baixo orçamento e filmes de altíssimo orçamento, e esse filão do filme médio, que era comédia romântica, algumas comédias assim de relacionamento, de comportamento, acabaram migrando para a TV. Outra comédia que eu também adoro, que é escrita por atores, comédia, eu considero um pouco dramédia romântica, que é o Togetherness, que é dos irmãos Duplass, HBO. Enfim, acho que só tem 2 ou 3 temporadas, é ótimo. Tá, vou caçar. Mas tá bom. Mas exatamente assim, esse relacionamento, são casais casados, um casal que é casado, outro casal que fica meio que brigando, mas você vê que vão ficar juntos. É isso, assim. Mas isso é feito de uma maneira, o que acontece, assim, como eu falei, como o romântico é uma questão em disputa ainda, gente, é um conceito que está se reformulando. A gente não compra tão claramente, eu acho que hoje em dia a gente não compra tão facilmente que um homem olhou para a mulher ou a mulher olhou para outra mulher e pronto, esse é o amor da minha vida. A gente não compra tão facilmente isso, assim. E a televisão, e assim, aí narrativas de 90 minutos precisam de maior habilidade para fazer você crer que esse relacionamento realmente é forte e potente. E a televisão tem muito tempo para trabalhar isso. Verdade. E eu acho que ela capta melhor o espírito de hoje em dia e a relação que a gente tem como romântico de ser mais longo mesmo, assim, um processo mais longo. Acabou que a gente não falou de dorama, que eu lembrei. Não! Mas os doramas, assim, eu acho um bom exemplo, assim... que eu até falei com vocês antes da gente começar, né? Que enquanto os filmes ou as séries de comédia romântica estavam acabando ou diminuindo em Hollywood, enquanto isso a Coreia
a Índia e outros lugares na Ásia se fazia toneladas de comédia romântica. Então, assim, há uma visão também muito hollywoodocêntrica do que tem sido produzido. Assim. E os doramas, assim, vou pensar mais... Eu assisto mais doramas coreanos. Eu acho impressionante a capacidade que eles têm de enrolar. Fazer um casal, porque eu acho impressionante como é que eles conseguem. Mas, assim, aí eu vou jogar aqui uma implicância que eu tenho com o tempo. Nem sempre. Eu acho que, às vezes, por exemplo, o Wong Kar-wai é um cara que eu aprendi a gostar, graças a Dona Isadora, por exemplo, que ele usa o tempo dele. Mas tem muita coisa, vídeo anime, e eu acho que os doramas também, eu acho que por isso que eu tenho tanta dificuldade, é que às vezes a gente fica numas cenas e eu não sei por que eu tô nessa cena ainda, sabe? Assim, eu tenho essa sensação com o tempo. O uso do tempo, acho que é uma coisa de outro mesmo. Quando eu digo de outro, talvez, gente, o tempo ocidental seja um, sabe? E aí, claro, a gente está enfiando o Ocidente num todo, também não vamos poder enfiar o Oriente numa só sacola, mas existe um tempo mais longo, de uns momentos de observação semi-inúteis, mas que parece que faz parte. Não sei dizer em termos de cultura se é isso, mas... Eu não sei se a enrolação que você estava falando era só nesse sentido ou no sentido de, tipo, conflitos bobos, porque rola isso também, né? Pelo menos novela é maravilhosa nisso, de gerar conflitos completamente inexistentes, que você fala, gente, só fica junto, porque isso não é um conflito, sabe assim? Pelo amor de Deus, eu não sei se é nesse sentido ou se é no sentido do tempo. Em qual dos sentidos que você estava falando? Ou ainda um terceiro? Nos dois sentidos. Tem essas cenas extremamente longas, que eu não entendo porque que eu estou vendo duas pessoas falando no telefone celular. Até agora, né? Tipo... Qual é a essencialidade disso para a trama, pelo amor? Tem um certo dispêndio, né, em algumas narrativas de K-drama, assim, que eu admiro. Assim, um certo dispêndio. Tipo, nesse episódio piloto nada vai acontecer. E tá tudo bem. E tá tudo bem assim. Mas assim, o que eu já ouvi falar, assim, não fiz pesquisa nenhuma, tá, gente? Aqui é só empiricamente mesmo, assim. Eu escuto muito das pessoas falando, minha avó adora dorama, minha tia-avó adora dorama. Mulheres mais velhas, assim, que mais jovens também, mas assim, várias mulheres mais velhas que falam, adoro dorama. Eu acho que talvez tenha a ver com esse uso do tempo mesmo, assim, usar bastante a ideia de um obstáculo. Né? Eles vão prolongar esse obstáculo aqui. E algumas séries vão fazer isso melhor, eu acho, assim, outras não tão bem, mas não tão bem para mim, né? Não tão bem para o universo, assim. Claro, não, que fique claro, com certeza. Isso é isso. Não sei, a gente agora vai para a saideira, mas antes disso tem alguma coisa, assim, além que, não sei, que você queira dizer, que você acha que tenha ficado faltando, alguma, não sei, talvez alguma dica para quem quer se aventurar no mundo de criar comédias românticas hoje em dia, não sei, alguma coisa que você queira. Eu recomendo que você tenha consciência de que é um gênero exigente, porque acontece também, às vezes, a pessoa vai escrever uma comédia romântica porque acha que é fácil. Porque acha que basta eu botar duas pessoas discutindo e o filme inteiro e no final elas ficando juntas. Acabou, pronto, resolveu. Na superfície a comédia romântica é isso. Mas a comédia romântica é um gênero que trabalha muito subtexto, assim. Então, presta atenção, qual vai ser se a trama de romance ela é a principal. Todo mundo sabe que ela é a principal, a subtrama, que pode ser uma trama de trabalho ou uma outra aventura que vai... É o que normalmente traz o texto. Se você for reparar, a subtrama, quer dizer, ai meu Deus, a subtrama tem texto e a trama tem o subtexto na comédia romântica. Não sei se ficou confuso, mas é isso, assim.
como que você vai fazer duas pessoas discutirem por causa de trabalho ficar tão claro que é porque elas estão sentindo tesão, entendeu? Isso que é o interessante no comédia romântica. Como é que você transforma uma trama, às vezes, de aventura ou de crime, numa subtrama de romance, ou não necessariamente romance, assim, porque muita comédia romântica é sobre atração física, mas a atração física, e aí o que o Burnett fala, que eu gosto muito, que é assuntos privados se metendo em locais e ações públicas. Comédia romântica é sobre isso. Então, se você for se aventurar, eu só peço atenção mesmo, assim, não fica achando que é um gênero fácil, porque não é muito fácil para fazer mal feito, é muito fácil, eu acho, e dá trabalho para fazer bem feito. Sim, enfim, acho que é isso. Vejam comédias românticas da década de 30, década de 60, Acho importante, inclusive, porque, infelizmente, a gente está numa época de pouca cultura fílmica, assim, né? Não sei, pelo menos, assim, a gente sai da... a gente estava reclamando muito da UF, mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que cria o ponto positivo hábito, de, assim, de você vai fazer uma coisa, estuda aquela coisa, né? Tipo, vai lá, vai a fundo. E eu não vejo isso tanto no mercado como eu gostaria de ter visto. A minha melhor amiga estava aqui hoje e a gente estava conversando sobre, ela é editora, né? Sobre o que tem da UF que a gente pode recomendar assim para outras pessoas. Mas exatamente, eu acho assim, não sei vocês, mas os meus amigos são da UF, meu marido é da UF e assim, sei lá, a relação, a interação social vale a pena, né? Claro, você vai conhecer pessoas, você vai ter indicações, quem não conhece ninguém, quem não tem pai, nem tio, nem... Então, vai para a UF que você vai encontrar outras pessoas, pelo menos foi a minha experiência. E também essa cultura cinéfila, essa cultura de você pensar a linguagem, essa cultura de você pensar os filmes e de você ter o hábito de assistir o filme. Eu não sei, assim, durante muito tempo eu me senti atrasada, não sei se vocês tinham esse sentimento, assim, eu tenho que ver tudo. E é um sentimento ótimo, assim, ótimo. Que bom que ele entrou em mim enquanto eu era estudante de cinema, porque eu realmente tinha que ver muita coisa, e ainda tenho que ver muita coisa. Então, acho que a universidade, assim, eu só tenho a experiência da UF, não sei como são outras universidades, mas traz essa oportunidade, essa vontade de você correr atrás. Isso é tipo, disso não posso falar mal e fico muito feliz de ter participado disso. Antes da saideira, a gente esqueceu de fazer uma coisa no início. Isadora, o que você está bebendo hoje? Aquela que esquece do formato do próprio podcast com alguma frequência. Então, meu chá de hoje é aquele chá gelado, aquele chá verde gelado da Matilhão, que eu estou aprendendo a gostar, mas fico com preguiça de comprar de outro sabor enquanto esse não acaba. Justo, é isso. Tá bom. 2 saquinhos é melhor do que um. E eu ainda estou usando meu aniversário para beber cerveja de alguma qualidade. Estou bebendo uma Alcos Pocos belga. É basicamente cerveja clara forte, é isso aí, só que ela é bonita. Eu gosto das cervejas artesanais porque elas são bonitas, elas têm uns envelopes legais, entendeu? Então é por isso que a gente bebe, não é por causa do sabor. Não, minto, mas essa vai. E, Carol, eu não te vi bebendo nem água, né? Que você bebeu alguma coisa? Agora eu tô bebendo água, mas no início eu tava bebendo chá de hortelã. Tá muito válido, tá muito ótimo. Inclusive, tá dentro do tema do podcast. Eu tô feliz. Então vamos para a nossa saideira de indicações. Vamos conversar pela nossa convidada. E aí, Carol, o que você indica para nós hoje? Ai, gente, eu pensei muito o que eu ia indicar para vocês, assim, que eu nunca indiquei antes, né, para não me repetir. Mas
Eu indico um filme do Ang Lee de 93, que eu acho que talvez seja o primeiro filme dele já em Hollywood, que é O Banquete de Casamento, que eu acho um filme bem interessante, assim, uma comédia romântica, e já tem... É um filme sobre coming out, e a cultura chinesa e nos Estados Unidos, enfim, eu acho um filme super divertido e ao mesmo tempo emocionante. Então eu indico. Aliás, eu adoro o Ang Lee, estava revendo a obra dele. Maravilhoso. Esse é o primeiro, né? O outro, eu já até falei do filme que é esse Take This Waltz. Enfim, é interessante para a gente pensar outras formas de pensar a comédia romântica e o casamento, assim, que esse filme é interessante nesse sentido. Eu estava revendo, eu estava vendo Chipados, não sei se vocês viram, que é uma série... Da Werneck, Sei né? que tem, E aí eu comecei a rever os normais. Nossa, os normais era muito bom, cara. Muito bom. A gente, assim, não sei se eu vou reveja, mas assim, com uma certa... Sabendo que a gente vai encontrar coisas sabendo, que hoje em dia não Vocês vão encontrar vários anacronismos, que é como o termo que a gente fala, assim, enfim, mas enfim, vale a pena rever os normais. Essa é a minha dica eu acho, assim. E, como eu falei sobre dorama, assim, tem um dorama que eu acho interessante, tem no Netflix, se chama Porque Essa é Minha Primeira Vida. É um dorama bem lento, assim, mas é um dorama interessante. São 3 protagonistas, mulheres, cada uma lida com amor, relacionamento de uma maneira, e elas também lidam entre elas, assim, são amigas de colégio. Então, acho interessante, acho bem feito, assim, não é um dorama de ação, não, nem um pouco, assim, mas eu acho legal, assim, então fica essa minha dica. E você, dona Isa? Peraí. Minha vez? Sou eu? Não, peraí. O que aconteceu? Tá me avisando, então eu vou falar rápido antes que minha bateria acaba. Tá bom. Então, a dica que eu acho que faz sentido pro episódio de hoje é Amor, do Haneke, de 2013, que eu particularmente gosto bastante. É um diretor que eu gosto bastante. E acho que é um filme bonito, uma coisa sobre o amor duradouro, né? Sobre o e depois. Acho que a gente, pensando em comédia romântica, tem muito do antes e às vezes o durante, mas e o depois, né? Felizes para sempre, parece como. E parece, pode existir. Mas é um filme bacana, ele tem no Globoplay, para quem quiser assistir, vejam, vale a pena. Aliás, vejam Haneke. E aí, na verdade, eu queria falar de outra coisa que eu ouvi essa semana e que eu gostei muito. É um podcast chamado Hangar 18, e eles falam sobre ufologia. Eu sei que não tem nada a ver, mas é maravilhoso. Essa semana foi horrível nesse país, foi terrível. Se vocês quiserem ir para outro lugar, vejam. Em especial, os 4 últimos episódios é sobre o caso de Varginha. Sim, o ET de Varginha. É glorioso. Hangar de Hangar 18. Hangar 18. Maravilhoso. Amo ufologia. Um deep thought, assim, no que rolou em Varginha, que, claro, nunca dei mais atenção do que isso. E agora eu tô completamente viciada, então se precisarem, assim como eu precisei essa semana, ir para outros lugares, e dentro de casa, que fique bem claro, na medida do possível, Hangar 18, fique à vontade. São 3 anos ou 4 podcasts, vai ser incrível para todo mundo. É isso, vai, Paulinha. A minha dica é um filme que eu gosto muito e que eu não considerava comédia romântica até ler um artigo, aquela coletânea, eu acho que eu não sei se é Happily Ever After, eu não lembro mais como é que é o nome da coletânea, mas é uma que estava naquela lista da aula que você passou, e aí eu descobri que esse filme aparentemente é uma comédia romântica, mas se chama Obvious Child. É um filme que tem muito essa coisa do constrangimento que a gente tá... eu não sei, eu amo filmes constrangedores, assim, e que eu acho que justamente por esse lugar do espaço cômico, mas quando beirador, assim, sabe? Que você tá, tipo assim, você tá quase ali com a personagem
Eu não sei, é uma mistura de conforto, constrangimento, dor e do tipo, vai ficar tudo bem, porque, não sei, é um filme que fala muito mais sobre amadurecimento e uma personagem que vai passar por um aborto, né? Não vou dar spoilers em termos de narrativa, mas essa é a premissa do filme, então acho que é muito sobre spoiler, mas é assim. Eu acho que até por isso que eu trouxe a tal da pergunta, porque eu falei assim, gente, isso é uma comédia romântica? Tipo assim, o romance ali é tipo assim, o que menos importa. Tem, assim, não é sobre isso a história de forma alguma, assim, sabe? É muito mais sobre aquela menina tentando entender qual é a dela, assim. É muito... não sei, eu gosto muito. É um dos meus filmes, não favoritos, mas em termos de estilo, que de vez em quando eu vou lá visitar e falo assim, tá, esse tipo de nervoso que eu quero passar para as pessoas, então... E toca o Olodum, gente, na trilha sonora. E toca o Olodum. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma das minhas missões favoritas também. Só falar um pouquinho, eu sei que a gente já está na saideira, mas esse negócio de ler ou não ler como comédia romântica, eu sigo o conselho do Celestino, que ele fala assim, o que o filme ganha se você for ler como uma comédia romântica? E aí, no caso do Obvious Child, eu acho que é essa questão da intimidade mesmo, assim, como que essa personagem lida com os próprios sentimentos, assim, eu acho que ganha você fazer essa leitura, mas se você achar que não ganha nada fazendo a leitura, então não faça, assim. Não, eu gostei, eu achei interessante de ver, mas eu achei interessante também como eu nunca tinha, sei lá, eu nunca tinha visto nesse lugar, sabe? Eu acho que quando a gente fala também aquela coisa da a morte, da comédia romântica, etc., eu acho que também tem isso de, tipo, ver coisas sobre outra luz, eu acho que isso ajuda muito também. Acho que é isso, gente. Obrigada, Carol, por ter nos dado seu tempo, seu conhecimento. E é um super bom início de temporada. Acho que os outros episódios vão ganhar muito com todo esse contexto e todos esses insights, assim. A gente, nos próximos, vai falar de romantização de relacionamentos e comportamentos tóxicos e vai falar de representatividade. Então, eu acho que esse foi um super bom, sabe? Um bom início, assim. Obrigada. Eu adorei, obrigada pelo convite, estou aqui quando precisar falar de novo. Eu sei sobre outros assuntos, tá, gente? É só me falar o que você gostaria de conversar sobre, que se a gente já tiver temporada sobre, a gente chama, senão a gente inventa uma. É sempre assim por aqui também. Vamos criar junto aí, gente. Muito obrigada mesmo. Vou fazer o jabá para você, a sua tese está aqui na descrição, mas não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de divulgar, a sua também, espaço seu. Não? Eu acho que não, gente. Se vocês quiserem, me adiciona no Instagram, que aí eu... Tá tem aqui lá na tela. academia aí tem ResearchGate, esses tem na tela, mas é bom falar, Carol, porque tipo, também vai para o podcast só para quem está só ouvindo, então se você quiser falar seu Insta. Então, é o Carolina Amaral. Se alguém quiser entrar em contato para ter mais textos, né? Que eu tenho muito artigo publicado, mas tá difícil, assim, não sei nem como indicar, então é mais fácil eu mandar por e-mail. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigada pela presença, foi muito bom ter vocês por aqui. E é isso aí, até o próximo gole. Beijão. Beijo, Pipo.